A ceia é o lembrete mais profundo de que Deus enviou o seu Filho unigênito, não apenas para morrer por nós, mas para viver em nós. Que possamos compreender como as Sagradas Escrituras retratam a verdade acerca da ceia do Senhor. Bom dia a todos, estamos aqui todos os dias falando acerca da palavra de Deus, falando sobre as Sagradas Escrituras. Nós fizemos a leitura já anual da Bíblia em 298 dias. Nós estamos agora falando acerca dos fundamentos da fé e fazendo um panorama bíblico, livro por livro. Nós estamos hoje no nono livro, 1 Samuel, né? 1 Samuel, o nono livro das Sagradas Escrituras, e vamos abordar também o artigo de número 21, perdão, da Confissão de Fé Helvética. Espero que todos estejam bem, que vocês possam ser direcionados e capacitados por Deus a compreender o que as Sagradas Escrituras nos dizem. Então vamos para o que diz o artigo de número 21. Temos muitas coisas, é um texto bem longo, eu compartilhei com vocês já na lista de transmissão. Vou ler aquelas questões que são primordiais, que eu julgo também serem objetos de contradição ou talvez não de fácil entendimento. Eu procurarei esclarecer. Perfeito? Vamos para o que diz as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras não, né? A Confissão de Fé Helvética. A ceia do Senhor. A ceia do Senhor, também chamada de mesa do Senhor e Eucaristia, isto é, ação de graças, é em geral chamada ceia porque foi instituída por Cristo em sua última ceia. E ainda representa e porque nela os fiéis são espiritualmente alimentados e dessedentados. Dessedentados vem de sede, tá? De pessoas sedentas. O autor é consagrador, o autor e consagrador da ceia. O autor da ceia do Senhor não é nenhum anjo ou homem, mas o próprio Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, que primeiro consagrou a sua igreja. Essa consagração ou bênção ainda permanece entre todos quantos celebram, não outra ceia, mas aquela mesma, que o Senhor instituiu, na qual eles recitam as palavras da ceia do Senhor e em tudo voltam a olhar com verdadeira fé para o único Cristo, e recebem com suas mãos aquilo que recebem pelo ministro dos ministros da igreja. Pelo ministério dos ministros da igreja, perdão. Um memorial das bênçãos de Deus. Por este rito sagrado, o Senhor deseja manter em viva lembrança a maior bênção que concedeu aos mortais, a saber que pelo dom de seu corpo e pelo derramamento de seu sangue, ele perdoou todos os nossos pecados e nos redimiu da morte e do poder do diabo. Agora nos alimenta com sua carne e nos dá de beber de seu sangue, os quais, recebidos espiritualmente com verdadeira fé, nos alimentam para a vida eterna. E essa bênção tão grande se renova tantas vezes quantas é celebrada a ceia do Senhor. Eis que, disse o Senhor, fazei isso em memória de mim. Esta santa ceia sela também para nós que o próprio corpo de Cristo foi verdadeiramente entregue por nós, e seu sangue vertido para a remissão dos nossos pecados, a fim de que em nada nossa fé venha vacilar. Nós vemos então essas explicações que são bem objetivas, bem claras acerca da ceia do Senhor, do quais retratam o significado mais íntimo que é manifesto por intermédio das Sagradas Escrituras. O sinal e a coisa significada. Isto é, visivelmente apresentado de modo exterior por este sacramento pelo ministrante, e como que exposto aos olhos para ser contemplado aquilo que pelo Espírito Santo é concedido interiormente, na alma de maneira invisível. O pão é exteriormente oferecido pelo ministro e ouvem as palavras do Senhor: tomai, comei, este é o meu corpo. E recebei e reparti entre vós. Bebei dele todos, pois isto é o meu sangue. Portanto, os fiéis recebem o que é dado pelo ministro do Senhor, e comem do pão do Senhor e bebem do cálice do Senhor. Ao mesmo tempo, pela obra de Cristo, por meio do Espírito Santo, interiormente recebem também a carne e o sangue do Senhor.
e dele se alimentam para a vida eterna. Pois a carne e o sangue do Senhor são o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida para a vida eterna. E Cristo mesmo, desde que foi entregue por nós, é nosso Salvador e nosso principal alimento na ceia. Não permitimos que nenhuma outra coisa seja colocada no seu lugar. Mas, para que se compreenda mais retamente e com clareza como a carne e o sangue de Cristo são alimento e bebida para os fiéis e são recebidos pelos fiéis para a vida eterna, acrescentaríamos essas poucas coisas. Há mais de uma espécie de comer. Ao comer corporal, pelo qual o alimento é posto pelo homem na boca, mastigado com os dentes e deglutido para o estômago. No passado, os carfanauenses acharam que a carne do Senhor devia ser comida deste modo, mas são refutados pelo próprio Senhor em João capítulo 6, desde que a carne de Cristo não pode ser comida corporalmente, sem infâmia e selvageria. Assim, ela não é alimento para o estômago. Todos os homens são obrigados a admitir isso. Desaprovamos, portanto, o cânon dos decretos do Papa. Nem a piedosa antiguidade cria, nem cremos nós que o corpo de Cristo possa ser corporalmente e essencialmente comido pela boca. Do que se trata esses apontamentos? Esse apontamento recente que eu acabei de ler, ele aponta para a transubstanciação, que nós já abordamos, que dentro do romanismo eles acreditam que o pão se transforma no corpo de Cristo repartido, e todas as vezes que há este sacramento, há a repartição do corpo de Cristo, e mais uma vez Cristo é morto. Nós não cremos dessa forma, conforme está aqui também, de maneira muito clara, e nós vemos que as Sagradas Escrituras não apontam nesse sentido. O comer o Senhor espiritualmente. Há também um comer espiritual do corpo de Cristo, não que pensemos, por isso, o próprio alimento se mude em espírito, mas o corpo e o sangue do Senhor, embora permanecendo em sua própria essência e propriedade, nos são espiritualmente comunicados. Certamente não de modo corporal, mas espiritual, pelo Espírito Santo, que aplica em nós e nos confere essas coisas que nos foram preparados pelo sacrifício do corpo e do sangue do Senhor por nós, a saber, a remissão de pecados, o livramento e a vida eterna, de tal modo que Cristo vive em nós e nós vivemos nele, sendo que ele nos possibilita recebê-los pela verdadeira fé, para que possa tornar-se para nós esse alimento e bebida espiritual, isto é, nossa vida. Cristo, como o nosso alimento, sustenta-nos a vida. O que acontece? Colocaram aqui, perguntaram do YouTube. Tem no YouTube, tá? Só que não fica ao vivo. O único lugar que fica ao vivo é por aqui mesmo, tá? Setembrino. No Spotify eu não coloquei, mas se você quiser colocar, souber como fazer isso, é mais questão de disponibilidade de tempo mesmo, para que isso ocorra. Se você quiser ajudar depois colocando, fica à vontade, pode me chamar aqui, tá? Muito obrigado pela recomendação. Então, qualquer coisa é só acessar o canal. Igreja Confronto, tá? Igreja Cristã Protestante Confronto. Tem um canal no YouTube e tem toda a leitura das Sagradas Escrituras desde o primeiro dia e toda a leitura aqui dos fundamentos da fé. Perfeito? Então, vamos para o próximo ponto aqui. Cristo, como nosso alimento, sustenta-nos na vida. Assim como o alimento e a bebida corporal não só refazem e fortalecem nossos corpos, mas também conservam-nos vivos, também a carne de Cristo, entregue por nós e seu sangue vertido por nós, não só refazem e fortalecem nossas almas, mas também as conservam vivas. Não na medida em que sejam corporalmente comidos e bebidos, mas na medida em que nos são comunicados espiritualmente pelo Espírito de Deus, como diz o Senhor. O pão que darei pela vida do mundo é a minha carne. João 6,51. E a carne, sem dúvida, corporalmente comida, por nada aproveita, o espírito é o que vivifica. Verso 63. E mais, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Nós temos aqui
a questão espiritual, este alimento espiritual. Ele simboliza, assim como a carne alimenta nosso corpo, você vai ter a certeza de que a ceia do Senhor alimenta o nosso espírito. Essa é a nossa convicção de fé, essa é a certeza que emana do que as Sagradas Escrituras nos apontam. Quando vocês forem fazer ceiar, tenham reverência para com isso. Entendam do que se trata, não façam meramente um ritual onde sequer conseguem compreender do que estão fazendo, fazem apenas como com a questão mística, mas não com entendimento. Tudo que acontece dentro da igreja deve ser feito com entendimento. Nós somos chamados a adorar Deus por intermédio daquilo que ele estabeleceu, e não criando as nossas próprias superstições. Então, leia mais vezes esses termos que vocês poderão compreender, e claro, estejam firmados no que as Sagradas Escrituras dizem, para que vocês não o façam de maneira completamente irreverente, de forma que isso traga prejuízo às suas próprias vidas. Cristo recebido pela fé. E como devemos, pelo comer, receber alimento em nossos corpos, para que ele atue em nós e prove a sua eficácia em nós, visto que ele não é de comum proveito, quando retido fora de nós. Assim é necessário que recebamos Cristo pela fé, para que ele se torne nosso e viva em nós e nós nele. Pois ele diz: Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. João 6,35. E também, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Permanece em mim e eu nele. O alimento espiritual. De tudo isso, fica claro que por alimento espiritual não queremos dizer algum alimento imaginário, que não se sabe bem o que seja, mas o próprio corpo do Senhor dado por nós. Que, entretanto, é recebido pelos fiéis, não corpórea, mas espiritualmente pela fé. Nessa questão, seguimos o ensino do próprio Salvador, Cristo Senhor, segundo João, capítulo 6. O comer é necessário à salvação. E este comer da carne e beber do sangue do Senhor é tão necessário à salvação que sem ele nenhum homem pode ser salvo. Mas este comer e beber espiritualmente ocorrem também à parte da ceia do Senhor, sempre onde quer que o homem creia em Cristo. A isto talvez se aplique a frase de Santo Agostinho: porque preparas os dentes e o estômago, crê e terás comido. Do que se trata essas afirmações? Ele fala que, sem se apropriar da certeza deste alimento espiritual, nós não temos esperança. Nós não temos esperança. Ele não está atribuindo meramente a questão física desses elementos. Ele está apontando para a real ceia com o Senhor. Ceia que fazemos com o Senhor. Qual que é essa verdadeira ceia? A verdadeira ceia é nós crermos que Ele é o sacrifício de Cristo, ou Ele é o sacrifício de Deus na cruz do Calvário. Cristo sendo o alimento que nos mantém vivos. Essa é a verdadeira ceia. Essa é a verdadeira ceia. A verdadeira ceia não se trata meramente de algo físico, mas da presença espiritual. Imagina que porventura você venha a crer e você não se reúne ainda em corpo de Cristo e não ceia materialmente. Isso não é um impeditivo para que você habite o céu, porque você é salvo por crer que Cristo foi moído na cruz do Calvário pelos seus pecados. Essa é a verdadeira essência da ceia. Você crendo, você é salvo. Você crendo que Cristo é seu único e suficiente Salvador. Não há outra salvação, não há outro meio. Não é Cristo mais os rituais. Os sacramentos apontam para uma obediência para com Cristo. A função da igreja é ofertar estes sacramentos. A função do corpo de Cristo é usufruir destes benefícios concedidos por Deus e fazê-los de maneira reverente. Então, não fiquem com medo se porventura vocês ainda não foram batizados e ainda não ceiaram. Embora vocês devam cumprir com esses ordenamentos, não se trata de algo salvífico. O que é isso? Não se trata de algo que, se você não fez, você não é salvo. Se você creu de todo o seu coração que Cristo é seu único suficiente Salvador, você é salvo. Agora, você deve desejar essas coisas. Se você não deseja, manifesta que você provavelmente também não foi salvo, porque aquele que é salvo por Deus, ele deseja as coisas de Deus, porque Deus opera no seu coração e o transforma. Então, naturalmente, você vai almejar ser batizado e participar da ceia do Senhor.
Este é um processo natural. Mas, caso você tenha recém se convertido, e você fala, nossa, eu tenho que fazer isso com urgência. Não, você deve fazer isso com reverência. Você deve fazer isso com reverência. Com urgência também, mas isso não pode extrapolar a questão de você não ter o conhecimento necessário acerca do que se tratam essas questões. Então, primeiro busque conhecer. Muitas pessoas olham, eu quero me batizar, que esse batismo seja feito conforme estabelecido pelo Senhor. Após você ser batizado, aí você vai fazer parte da igreja visível, então você agora está inserido no corpo de Cristo e daí você toma da ceia, de maneira que agora você está inserido visivelmente. Visivelmente, daí você faz isso para com todos, mas isso não significa que antes desse período você estava excluído. Você apenas não fazia parte ainda da igreja visível, mas da igreja invisível do Senhor. Essas questões são bem importantes, porque hoje ainda acontecem milhares de atrocidades quanto a essas questões, justamente por não observarem o que as Sagradas Escrituras dizem. Quanto a vocês, que vocês possam observar e fazer tudo isso com muita reverência. Vamos ao que diz o próximo ponto. O comer sacramental do Senhor. Além do comer altamente espiritual, há também o comer sacramental do corpo do Senhor, pelo qual o crente participa não só espiritual e interiormente do verdadeiro corpo e sangue do Senhor, mas também pela aproximação à mesa do Senhor. Recebe externamente o sacramento visível do corpo e do sangue do Senhor. Sem dúvida alguma, já antes, quando creu, recebeu o crente o alimento que lhe dá a vida e ainda o usufrui. Portanto, quando ele agora recebe o sacramento, não é que não receba algo, pois ele progride na comunicação contínua do corpo e do sangue do Senhor, e assim sua fé se aviva e se desenvolve mais e mais, sendo revigorada pelo alimento espiritual. Enquanto vivemos, nossa fé aumenta continuamente. Ora, aquele que externamente recebe o sacramento com a verdadeira fé, não recebe apenas o sinal, mas também, como dissemos, desfruta a própria realidade. Além disso, obedece ele à instituição e o mandamento do Senhor. E com mente alegre rende graças à própria redenção e da humanidade toda. Pela e com mente alegre rende graças pela própria redenção e da humanidade toda, realizando uma fiel comemoração da morte do Senhor, dando testemunho diante da igreja de cujo corpo é membro. Assegura-se também aos que recebem sacramento que o corpo do Senhor foi dado e o seu sangue derramado, não apenas pelos homens em geral, mas particularmente por todo fiel comungante, para quem ele é alimento e bebida para a vida eterna. Então, aqui nesse parágrafo, retrata exatamente aquilo que eu já estava dizendo, a questão da a questão espiritual e material da ceia do Senhor. Estão entendendo? É um assunto bem delicado, tá? Que muitos fazem de maneira completamente equivocada. Você já conhecia essas confissões? Você já tinha parado para pensar acerca disso ou você imaginava algo completamente distinto? Se tiverem qualquer dúvida, podem colocar aí também, tá? Próximo parágrafo. Os incrédulos recebem o sacramento para seu julgamento, mas aquele que se aproxima da sagrada das mas aquele que se aproxima das sagrados da mesa, mas aquele que se aproxima das sagrados, está escrito errado isso aqui. Depois leiam lá e vocês vão ver que está escrito errado, não faz o mínimo sentido sagrados, né? Da sagrada, mas aquele que se aproxima das sagrados da mesa do Senhor sem fé, participa somente do sacramento e não recebe a essência do sacramento, de onde provém a vida e a salvação. E tais pessoas participam indignamente da mesa do Senhor. Ora, os que comem o pão e bebem o cálice do Senhor de modo não digno, tornam-se culpados do corpo e do sangue do Senhor, comendo e bebendo para si mesmo condenação. 1 Coríntios capítulo 11, verso 21 a 29. Não só aproximando com a verdadeira fé, desonra a morte de Cristo, e consequentemente come e bebe condenação para si mesmo. Os incrédulos, dessa forma, recebem o sacramento para seu julgamento. Nós devemos ter reverência para com as coisas do Senhor. Não se trata de você comer se achando digno, porque ninguém é digno
de tamanha honra, de tamanho benefício, mas que você não o faça de maneira irreverente. Que você possa ter consciência do que você está fazendo, que você possa olhar, fazer um autoexame e verificar que o Senhor escolheu nos salvar, o Senhor escolheu ser moído na cruz do Calvário por nós, que você possa ter reverência para com isso, que você possa se lembrar do, do quão do quão maravilhoso ele foi para conosco. Mesmo sem merecer, ele escolheu nos amar, escolheu derramar a sua graça sobre nós. Os que fazem isso de maneira irreverente fazem para a sua própria condenação. A presença de Cristo na ceia. Nós, pois, não identificamos o corpo do Senhor e seu sangue com o pão e o vinho, a ponto de dizer que o próprio pão é o corpo de Cristo, exceto no sentido sacramental, ou que o corpo de Cristo está oculto corporeamente sob o pão, de modo que deve ser adorado sob a forma de pão. Ou ainda que quem quer que receba o sinal recebe também a própria realidade. O que ele está dizendo? Está dizendo, em outras palavras, aquilo que eu já disse. Como que é feito na Igreja Romana. Eles imaginam que ocorre a transubstanciação, que o elemento se torna o próprio corpo, o que nós não cremos de forma alguma. Continua dizendo: o corpo de Cristo está nos céus, à mão direita do Pai, e portanto nossos corações devem elevar-se para o alto e não se fixarem no pão, nem deve o Senhor ser adorado no pão. Contudo, o Senhor não está ausente de sua igreja quando esta celebra a ceia. O sol que está afastado de nós nos céus encontra-se, entretanto, efetivamente presente em nosso meio. Quanto mais o sol da justiça, o Cristo, embora estando ausente de nós nos céus pelo seu corpo, não estará presente conosco, não corporal, mas espiritualmente, pela sua operação vivificadora, como ele mesmo declarou por ocasião na última ceia, que haveria de estar presente conosco. João capítulo 14, 15 e 16. Decorre daí que não temos uma ceia sem Cristo, mas uma ceia incruenta e mística, como foi universalmente chamado pela antiguidade. Então, essa presença mística do Senhor, nós temos isso de maneira espiritual, mas de forma alguma os elementos sendo transubstanciados. Qualquer dúvida, coloquem aí, não fiquem com dúvidas. Outros propósitos da ceia do Senhor. Além do mais, na celebração da ceia do Senhor, somos admoestados a estarmos conscientes de cujo corpo nos tornamos membros, e, portanto, a sermos uma somente com todos os irmãos, a viver uma vida santa e não nos corrompermos com a iniquidade e com religiões estranhas, mas perseverando na verdadeira fé até o fim da vida, esforçando-nos para alcançar a excelência da santidade na vida. Você ouve aqui essa questão dessas advertências, essas admoestações, que são advertências. Do que se trata? De você ter essa unidade de pensamento, de você remeter a uma vida do qual glorifica o nome do Senhor, compreendendo o tamanho sacrifício ofertado por nós. Quando você tem mais consciência, naturalmente você viverá de maneira completamente distinta, crendo que Deus opera no seu coração, que te direciona, que você possa ler acerca desses princípios e compreender do que se trata. Preparação para a ceia. Convém, portanto, que, tendo de participar da ceia, primeiro examinemos a nós mesmos, segundo o mandamento dos apóstolos, especialmente quando a fé que temos, se cremos que Cristo veio para salvar os pecadores e chamá-los ao arrependimento, e se cremos que pertencemos ao número dos que foram libertos e salvos por Cristo, se estamos resolvidos a mudar nossa vida ímpia a fim de levarmos uma vida santa e com auxílio do Senhor, e perseverar na verdadeira religião e na harmonia com os irmãos, e a render graças devidas pelo seu livramento. Primeiro, tem essa questão de autoexame, que nós possamos se autoexaminar, que nós possamos a todo instante verificarmos essa questão, não meramente no dia de ceia do Senhor, mas que todos os dias possamos fazer este exame de consciência, recordando de tamanha obra que o Senhor fez em nosso benefício, em nosso favor. A observância da ceia e com pão e vinho. Julgamos que o rito, a maneira ou forma da ceia mais simples e excelente seja aquela que mais se aproxime da primeira instituição do Senhor e da doutrina dos apóstolos.
Consiste na proclamação da palavra de Deus em orações piedosas e na ação do Senhor mesmo, em sua repetição, comendo do corpo do Senhor e bebendo de seu sangue, relembrando a morte do Senhor. Ele fiel, ação de graças e numa santa participação na união do corpo da igreja. Desaprovamos, pois, os que privaram os fiéis de um dos elementos do sacramento, a saber, do cálice do Senhor. Estes pecam seriamente contra a ordem do Senhor, que diz: bebei deles todos, o que ele não disse de modo tão expresso a respeito do pão. Não estamos discutindo agora que espécie de missa existiu outrora entre os antigos, se deve ser tolerado ou não, mas dizemos isso abertamente. A missa agora usada em toda a igreja romana foi abolida em nossas igrejas por muitas boas razões, as quais, para sermos breve, não enumeramos agora em pormenores. Não poderíamos aprovar mudança de uma ação salutar em um espetáculo inútil, e num meio de alcançar mérito celebrado por um preço. Nem poderíamos aprovar a afirmação de que na mesma o sacerdote efetua o próprio corpo do Senhor e realmente oferece pela remissão dos pecados dos vivos e dos mortos, e ainda para a honra, veneração e lembrança dos santos do céu, etc. Ele termina fazendo essas refutações quanto à forma como era feito, que tudo deve ser feito de maneira simples, apontando para Cristo, de maneira completamente espiritual, mas a sua presença mística, um meio de graça do qual o Senhor nos fortalece espiritualmente, assim como o alimento alimenta nosso corpo, a ceia do Senhor alimenta nosso espírito, de maneira que possamos estar cada dia mais unidos e conscientes da grande obra do qual foi realizada em nós e agora é realizada também através de nós. Se você faz parte do corpo de Cristo, que você observe todas essas orientações, de maneira que isso se torne cada vez mais latente em sua vida, para que você possa explicar os fundamentos da sua fé, a razão, e possa também viver de maneira completamente distinta do que nós temos visto hoje. Nós vivemos em uma geração onde não há qualquer tipo de reverência, não há qualquer tipo de objeto de inquirição em nossas mentes acerca daquilo que nós vivemos. As pessoas estão vivendo simplesmente de maneira repetitiva, sem sequer se questionarem o que estão fazendo. Que você não seja assim, que você possa pensar acerca da verdadeira fé. A fé, a fé, ela deve ser sim questionada, ela deve ser buscada as razões, porque ela possui razões. Ela possui razões. A Bíblia é a palavra de Deus e nele nós encontraremos as respostas necessárias. Ainda que algumas respostas possam aparentar inconclusivas, nós não cremos que Deus fique em silêncio mediante a determinadas situações. Nós cremos que Deus fala por intermédio das Sagradas Escrituras e ele conforta os nossos corações diante das nossas dúvidas, que são reais, das nossas dúvidas que são pertinentes, e ele há de nos acalmar mediante o agir do Santo Espírito. Que vocês possam continuar firmes e fortes nessa jornada de conhecimento acerca do que a palavra diz e que ele nos capacite. Então vamos para mais um livro, o nono livro agora, dos 66 da Bíblia, 1 Samuel. Aqui você vai ver Cristo como, como a sua manifestação, o verdadeiro rei, o verdadeiro rei. Ali estava manifesto reis humanos prefigurando o Cristo que haveria de vir, o verdadeiro rei segundo o coração de Deus. Peguem as suas Bíblias então, 1 Samuel, livro de número 9. Você vai ver que ele é o verdadeiro rei, que ele é o verdadeiro filho de Davi, que reina não pela espada, mas pelo Espírito. Você vai ver que Davi foi ungido em meio à rejeição, só que Cristo é rei também ungido no meio dessa humanidade caída. Que você possa enxergar todas essas realidades que emanam deste livro, que é muito interessante também. 1 Samuel, primeiro livro, tá? Primeiro livro de Samuel. Você vai ver que na Bíblia
hebraica, você vai ver que eles são unificados. Aqui, por conta do seu tamanho também, não, ele foi dividido de forma que constitui agora dois livros. Do que ele retrata? Você vai ver os principais personagens ali: Eli, Samuel, Saul e Davi. São os principais personagens. Você vai ver essa transição da teocracia para a monarquia. Deus era o centro, ele era o governante, e agora o povo, não conformado com a maneira como eles estavam vivendo, eles clamaram por um rei, de forma que foi dessa forma concedido a eles. Tem a marca de Samuel ali, o último dos profetas. O último dos profetas não, né? O primeiro profeta que também era juiz e profeta, e dali passando a vigorar o reinado de Saul. Ele instituindo Saul, ele nomeando Saul. Você vai verificar essa história de maneira muito bela, tudo o que acontece. Esse período que estava acontecendo também era aproximadamente cerca de 1000 anos antes de Cristo, 1050 mais especificamente. De forma que em 1050 inicia o reinado de Saul, e ao longo disso você vai ver também, ao longo de 1 Samuel, você vai ver também Eli e os seus filhos que estavam também vivendo de maneira completamente alheia ao que Deus havia estabelecido. Os filhos de Eli não estavam ali completamente submissos a Deus, profanando contra o nome do Senhor, de forma que também os filhos de Samuel também. Lembre-se, ler a história de Samuel também é bem interessante. Ler a história de Samuel, você verá que ele vem de uma linhagem completamente antagônica, porque antes o sacerdócio era feito de maneira familiar. No entanto, ali se trata de uma mulher que não podia ter filho, da sua mãe Ana, que depois é gerado esse filho, e esse filho é entregue ao sacerdote ali, de maneira que ele serve ao Senhor. É maravilhoso essa história, leia com bastante atenção. Vai terminar este livro com o início do reinado de Davi. Primeiro vai ter o chamado de Davi, mesmo diante de Saul, ali agindo como rei, não cumprindo a vontade do Senhor. Deus estabelece um rei segundo o seu coração. Observe quando diz um rei segundo o coração, segundo o coração de Deus, nós olhamos e imaginamos que o coração de Davi era igual de Deus. Não. Segundo o coração de Deus está atrelado à capacidade de Deus de transformar o coração de homens caídos em corações do quais apontam para ele como nosso Redentor e Salvador. Perfeito, creio que essas são as informações principais. Não quero ser exaustivo, não tem nem como ser exaustivo falando de um livro inteiro, mas apenas trazendo alguns pontos para que vocês depois possam ali olhar essas questões e que vocês possam avançar e relembrar daquilo que vocês leram. Temas abordados em 1 Samuel: governo humano e uma monarquia. Ah, boa, ela está escrevendo os pontos principais. Muito bom, Mária, é isso mesmo. Olha aqui, as divisões nós poderemos dividir dessa seguinte forma: a estrutura do livro. O nascimento de Samuel e a rejeição de Eli, do capítulo 1 ao 7, depois a escolha e a queda de Saul, de 8 a 15, e depois a unção e a perseguição de Davi, 16 a 31. Davi sendo chamado enquanto pastoreava, enquanto ninguém dava nada para ele, Deus estava trabalhando em sua vida, o fortalecendo e o capacitando. Então vai retratar ali do capítulo 16 ao 31. Aquele que não tinha nenhuma aparência foi onde Deus tinha depositado uma grande capacidade. O orgulho de Saul o levou para a queda. Você vai ver que essa unção divina é para servir e não para dominar, assim como Davi fez. Davi servia enquanto Saul
almejava dominar. Que nós possamos meditar acerca dessas questões, que vocês possam buscar cada dia mais conhecimento, continuar a meditar nas Sagradas Escrituras, peguem estes pontos e vão se recordando, tá? Claro que vocês não vão conseguir ler esse livro inteiro, mas se você simplesmente souber o que está retratando ali, aos poucos vocês vão avançando em conhecimento. Creio que esses são os principais termos. Tem alguns que também são considerados importantes, a oração de Ana, que você vai ver no capítulo 1, o chamado de Samuel, conforme já mencionei, o fracasso do sumo sacerdote, o fracasso e juízo do sumo sacerdote Eli e de seus filhos, a arca da aliança, que aqui também é preponderante, depois ela é tomada pelos filisteus e depois retorna a Israel, a bravura de Jonatas, a esse amigo de Davi, e essas divergências que existem entre Saul e Davi. Esses são os temas primordiais que vocês possam conhecer cada dia mais as Sagradas Escrituras. Perfeito? Então, nós temos aqui os 2 primeiros reis, depois nós vamos para Salomão e vocês poderão contemplar isso. Só que Salomão só vai entrar mais para frente ainda. Perfeito? Depois nós vamos ver o reinado de Davi agora no 2 Samuel, no livro de 2 Samuel. Perfeito? Tamo junto. Que Deus nos capacite. Daqui a pouco nós cultuaremos o Senhor. Às 9h30 tem o café da manhã. 10 horas iniciamos o culto. Chegue no horário. Chegue no horário para pegar o café da manhã, estar conosco. Espero vocês. A Vinda dos Bandeirantes, 1440. Que você possa estar conosco. Também tem entrada pela Rua Breja Alegre 138. Espero vocês. Se não estiverem lá, até amanhã, 5h59, para a honra e glória do Senhor. Lembre-se, antes de iniciar a live, tenha seu momento de oração. Leia as Sagradas Escrituras, sabendo que isso daqui não substitui a sua leitura, isso não substitui o seu momento de intimidade. Nós estamos fazendo aqui em unidade, mas isso não substitui nada daquilo que você deve fazer. Que o nome do Senhor seja exaltado, espero vê-los lá. Até daqui a pouco, tem muitas pessoas que estão aqui que participam lá conosco. Espero vocês lá. Então, até daqui a pouco, para a honra e glória do Senhor. Um beijo, fui, até amanhã.